Alô, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Finalmente chegou mais um episódio, mais um programa do Conexão Pastoral. E é sempre um prazer poder estar aqui com você, ter a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho e principalmente também a sua participação. Então, boa noite a você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo. A paz do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor chegue até você, a sua casa e a sua família. Hoje nós estamos iniciando um programa especial, que é o Conexão Pastoral. Hoje nós temos um tema muito relevante, muito necessário, que eu tenho certeza que vai abrir os olhos de muitas pessoas e vai agregar também para você que está me assistindo. Quero já pedir no início deste programa para você nos ajudar. Você que está aqui já assistindo e ainda não é inscrito no canal, nos ajude agora, se inscreva aqui no canal do YouTube, ative os sininhos ali para você não perder as suas notificações e participe com a gente aí nos comentários, o que você está achando do programa, como é que o áudio, a imagem está chegando até você, a sua dúvida, o seu questionamento, a sua pergunta, o seu elogio e até a sua crítica aqui é bem-vinda, viu? Você fica à vontade para isso. Então aproveita agora, já se inscreva e ajude esse canal a crescer a cada dia mais. Hoje, neste programa especial, nós temos um presente para você, eu já vou falar dele aqui agora. No programa do mês passado, nós sorteamos um livro aqui do pastor Jefferson, que inclusive está nos assistindo. Um abraço para o senhor, pastor Jefferson dos Santos. E hoje eu trouxe um outro livro do apóstolo Jefferson Puca. O apóstolo Jefferson Puca, que é o presidente ali da Igreja Apostólica Sem Paredes, em Santo André, nos abençoou com esse livro aqui, ó, que você está vendo aí, que é o Tesouros do Lugar Secreto. É um livro de uma devocional para cada dia do ano, né? Todos os dias você pode abrir, tem uma mensagem elaborada pelo Espírito Santo que vai falar ao seu coração, uma mensagem de força, de ânimo, de renovo, uma mensagem de alegria que vai fazer diferença. Eu tenho esse livro, eu ganhei do meu amigo, leio junto com a minha esposa e muito agrega nosso conhecimento. Então, ao final do programa, nós vamos estar sorteando esse livro. Pastor Tiago Rocha, como é que eu faço para participar do sorteio? É simples, você vai colocar nos comentários a senha, a chave para você participar, que é Lugar Secreto. Comente aí Lugar Secreto, escreva nos comentários Lugar Secreto e toda pessoa que comentar Lugar Secreto vai estar habilitada ou hábil para participar do sorteio ao final deste programa. Mas vamos lá que hoje o tempo é muito corrido. Eu já quero cumprimentar os meus amigos, pastor Paulo Ferreira, pastor Reginaldo Souza, com a paz do Senhor. Boa noite, mais uma vez estamos aqui. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Tiago, missionária Cris, pastor Reginaldo. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? E com os nossos irmãos que nos acompanham fielmente. Né? Quero mandar um abraço para minha esposa que está nos assistindo, os meus filhos, toda o Ministério Assembleia de Deus, Catedral das Nações, o Ministério de Madureira. Um abraço para o nosso bispo Samuel, né? E todos os integrantes. Tenho certeza que hoje será um assunto um divisor de águas, né? Para nossas vidas, para a vida de quem está assistindo. Hoje nós entraremos em defesa, né, das nossas mulheres. Quando eu digo nossas, eu digo a mulher do Brasil, né, a mulher do mundo, né, que é onde merece o seu respeito, né? E em alguns momentos vemos que isso tem tomado uma forma muito grande acerca do feminicídio, que é uma linguagem nova em nosso meio, mas nós vemos muitos casos, né, no Velho e no Novo Testamento, alguns exemplos que eu tenho certeza que no decorrer do programa será uma bênção, será destrinchado aí, e a nossa irmã missionária Cris vai dar lugar aí hoje. Deus abençoe. Pastor Tiago, servo de Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Paulo, meu amigo, servo de Deus, Cris, um prazer te conhecer, viu? Missionária Cris, psicóloga, essa mulher sábia, inteligente. Que Deus possa abençoar a nossa vida na noite de hoje e abençoar a vida de muitos que estão nos assistindo. Em especial a minha esposa, a missionária Mona Lisa, minha filha Lívia e Isabela, fiel escudeiras que estão lá. Se ninguém assistir, elas vão ter que assistir até o final. Para a glória de Deus. A toda a família IVD, que Deus abençoe. Vamos lá, vamos para cima.
Glória a Jesus. Você que ainda não segue a gente no Instagram, corre lá também. Nós estamos no Instagram, nossa página lá, Conexão Pastoral. Corre lá, siga a gente. Vai ser um prazer ter você como nosso inscrito lá no nosso canal. Mas quero falar dela, que é a nossa amiga, sou suspeito para falar. Há muitos anos de amizades aí, confiança, intimidade, liberdade. Né? Conheço ela, conheço o marido, conheço a filha, conheço a casa, a família. Né? E hoje é um prazer para nós receber aqui a doutora Cris Alves, missionária e doutora Cris Alves, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, minha amiga. Paz do Senhor, pastor Tiago. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu estou lisonjeada porque é um tema de muita importância e você me escolheu para estar aqui. E eu acredito que temos muito a agregar e acredito que mentes vão ser extremamente abertas através desse programa, porque a ideia é essa, né? É disseminar informação com qualidade e através da palavra. E eu quero também mandar um cheiro pro Rony, pra Noemi, para meu povo lá na Paraíba e para o pessoal da Casa de Recuperação RPC que está acompanhando o programa. Muito obrigada. Glória a Deus. Quero mandar também um beijo para minha esposa, irmã Martinha, que está em casa, está nos assistindo. Minha vida, um beijo no seu coração, amo você. E a Cris falou que fui eu que escolhi, mas na verdade fomos nós que escolhemos. O Espírito Santo é quem dirige esse programa, né? E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, vamos falar acerca de mulheres. E a Cris é uma pessoa que é doutora, psicóloga e trabalha nessa área, é especializada em tratar com mulheres. E eu gostaria que, Cris, antes de nós introduzirmos o tema, você falasse um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua abordagem, o trabalho que você realiza com mulheres. Como é que as pessoas te acham também, se quiserem e precisarem dos seus atendimentos? As pessoas me acham no Instagram, Cris A. Alves Oficial. Eu sou psicóloga recém-formada, porém eu sou missionária já faz um tempo. E antes da pandemia, eu já trabalhava com mulheres. Tanto que eu vi a necessidade de falar, não, eu vou fazer psicologia, eu vou fazer pós-graduação, eu quero ter um conhecimento, né, um pouco maior para ajudar e atender essas mulheres. Eu trabalho com casais, eu trabalho com idosos, mas eu sou apaixonada em atender o público feminino e tem um porquê. E eu vou contar para vocês o porquê, que é uma história pessoal. Então, assim, o meu Instagram é Cris Alves, é fácil de encontrar. Lá tem um link que tem o meu cartão virtual, é só clicar e já manda um oi para mim, se você quiser marcar a sessão. Glória a Deus. É isso aí. Então vamos lá, começar o nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre feminicídio. Nós estamos no Outubro Rosa. Estamos no Outubro Rosa, que é um mês aí dedicado à saúde das mulheres. E nós queremos aproveitar esse engajamento do Outubro Rosa para tratar sobre esse assunto que é muito crucial para os nossos dias. Infelizmente, é muito real e muito atual para os nossos dias, que é o feminicídio. Quando nós falamos de feminicídio, nós temos em média 4 mulheres que todos os dias são assassinadas pelos simples fatos de elas serem mulheres. Esse é o retrato do feminicídio e esse levantamento foi feito no ano de 2024. Foram 1.459 vidas interrompidas. Foram mães, filhas, irmãs, amigas mortas por crimes marcados pela violência de gênero, ou seja, morreram pelo simples fato de serem mulheres. É como se a cada 6 horas uma mulher fosse silenciada para sempre. Isso é muito triste. Desde que o feminicídio ele foi tipificado na lei, a partir de 2015, das campanhas e das leis de proteção, e em mais de 70% dessas mortes, é um levantamento que diz que o agressor é alguém muito próximo a essas mulheres. Geralmente, não é uma regra, mas geralmente é um companheiro atual ou o ex-companheiro. Segundo os dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, cerca de 38% dos assassinatos de mulheres no mundo são cometidos por parceiros íntimos, maridos, namorados, noivos. No Brasil, essa realidade ela é ainda mais dura. A maior parte das vítimas já havia sofrido algum tipo de agressão por causa deste companheiro. Mas nem sempre reconheceu ou conseguiu pedir ajuda a tempo. Não conseguiu identificar os abusos, os sinais e não conseguiu pedir socorro para evitar o feminicídio.
É por isso que nesse episódio de hoje aqui no Conexão Pastoral, que não é só um programa onde nós falamos apenas de assuntos relacionados à igreja, mas nós utilizamos o conhecimento que nós temos dentro da igreja, com conhecimentos técnicos, profissionais, para ajudar você. No episódio de hoje nós vamos falar sobre como identificar esses tipos de abuso que antecedem, na maioria das vezes, o feminicídio. Vamos entender o que é o abuso psicológico, o econômico, o físico e até mesmo o abuso sexual. E reconhecer esses sinais. E a partir do momento que a gente reconhece, a gente pode conseguir salvar algumas vidas. Porque a violência contra a mulher ela não é um problema privado, tá? É um problema social, é um problema público, onde acontece em todos os lugares. E entender seus sinais é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Então hoje nós vamos conversar sobre o que acontece antes do feminicídio, para que essas violências que se acumulam não se torne um silêncio mortal daquelas que sofrem por esses meios que infelizmente acontecem. Então, para isso, para tratar e começarmos a introduzir, quero convidar o pastor Reginaldo. Pastor Reginaldo, com muita sabedoria, maestria, tem algumas coisas a decorrer, pastor Reginaldo? Pastor Tiago, Cris, pastor Paulo, é um momento delicado que nós vivemos, eu acredito, de 5 anos para cá, em relação a isso, né? E muitas pessoas que estão nos assistindo, até mesmo dúvida entrou em nós acerca do feminicídio. Qual é a diferença entre o feminicídio e um crime de homicídio qualquer assim, Cris? Explica pro povo aí. Primeiro eu vou falar o porquê que eu gosto dessa temática, assim, o porquê que eu amo trabalhar com mulheres. Graças a Deus eu nunca sofri nenhum tipo de abuso, mas eu vim de uma família, de um lar, entre minha mãe e meu pai. Meu pai era uma pessoa extremamente abusiva, desde a parte sexual, física, psicológica e também financeira. Então, assim, eu perdi meu pai com 7 anos de idade, ele se matou enforcado, mas até os 7 anos de idade eu vivi um lar extremamente abusivo. Eu lembro de situações, meu pai agredindo minha mãe de várias maneiras, quando eu tinha 4 anos de idade, que está muito fresco na minha mente. Então, assim, por que, Cris, você fala tanto nesse tema para as mulheres? Eu acredito que quando eu tinha 4 anos de idade, uma vez meu pai estava batendo na minha mãe, e eu fui agarrar assim nele por trás, e ele me jogou, eu tinha 4 anos de idade, eu era uma criança, não tinha como defender minha mãe. Então, hoje, quando eu falo desse assunto e oriento mulheres, eu sinto que hoje eu tenho uma força que eu não tinha quando eu tinha 4 anos de idade. Naquele momento, eu queria defender a minha mãe e eu não conseguia, né? E hoje, eu trago informação para essas mulheres para falar assim: observa alguns sinais, presta atenção, vamos correr atrás de uma rede de apoio, porque minha mãe não tinha só tinha uma rede de apoio sim, mas infelizmente ela não conseguiu sair do relacionamento. Saiu quando meu pai se matou. Mas assim, por isso que eu sou tão apaixonada a trabalhar com mulheres. É tipo assim, hoje eu consigo te ajudar. Antes eu tentei ajudar minha mãe e não consegui, mas hoje eu consigo te ajudar de alguma maneira. O feminicídio, como voltando à pergunta que você fez, ele é um crime, né? Ele é um crime que é praticado porque justamente porque a pessoa é mulher, né? É contra o gênero. Então, o agressor, o assassino, ele pratica porque a pessoa é mulher. É um sentimento de posse, é um ódio, você é minha, então eu vou lá e faço porque ela é mulher. Só que para qualificar como feminicídio, ele precisa ter violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Então, feminicídio precisa ter essa característica. Bacana. Agora o pessoal está entendendo mais ou menos o que é o feminicídio, que tira a divisão de água sobre os homicídios que acontece, né? Então, se no caso acontecer um assalto lá fora contra uma mulher e essa mulher morrer, não é um feminicídio. Não, é um homicídio. É um homicídio. Isso. Porque ele que matou não é um companheiro dela. Simplesmente é um assaltante e tal, enfim. Isso. Não houve violência doméstica familiar ou menosprezo e discriminação. Infelizmente, foi um fato que ocorreu e a pessoa acabou falecendo. Mas não é qualificado como feminicídio, sim como homicídio. Sim, mas para chegar, então, a essa definição, pastor Tiago, pastor Paulo, existe um processo até chegar, né? Sim. E você que viveu na prática isso dentro da sua casa, junto com seu pai ali, sua mãe, e hoje estudou sobre o assunto, quais são os comportamentos assim que a pessoa
transmite a ponto de você definir que a pessoa está sofrendo uns abusos a ponto de chegar nessa definição de feminicídio? O relacionamento abusivo, dificilmente ele já vai começar na agressão física. Porque a agressão física é algo que é exposto, né? Tá roxo, eu chego e mostro meu braço roxo. É o extremo. É o extremo. Geralmente começa no psicológico. Sabe lá em Cantares, a raposinha? Não vai aparecer uma raposa grande. Começa no psicológico. Começa com excesso de controle disfarçado em amor. Começa em manipulação, começa no ciúme, no ciúme excessivo, né? Naquela questão de posse, de controle absurdo, de controle até da sua roupa, das suas opiniões, de onde você vai, dos hobbies, da parte financeira, né? Até chegar na questão realmente onde há um tapinha, né? De carinho, onde há o empurrão, onde há o sem querer. Você tá louca, não fiz porque eu quis. Então, assim, há indícios de um relacionamento abusivo quando eu atendo mulheres assim, e quando a gente começa na terapia, elas começam a falar, aí cai a ficha. Nossa, é verdade, faz sentido. Ele tratava assim, eu não conseguia ver. Agora na terapia eu consigo perceber algumas situações. Então, assim, há indícios de um relacionamento abusivo, que nem sempre é agressão, da gente pensa, né? Nossa, tem que apanhar. É porque ele não bate. Não, às vezes ele não bate nela. Então, há vários tipos de Vários tipos. abusos. Ele não bate nela. Não, mas ele manipula ela. Ela não tem vida. Financeiramente, ele que monitora. O dinheiro dela tem que ser na mão dele. Se ela precisa comprar, se ela é um absorvente, tem que avisar para ele. Ela não tem vida. E isso, infelizmente, gente, é muito comum acontecer. Disfarçado de amor, tá? É controle. Sabe? É aquele amor de cuidado. Mentira, não é cuidado. Não é cuidado. Não é cuidado. E eu acho interessante também a possessividade. Posse. E desde quando que o meu marido é posse? Ele é posse e eu dele? Não. Até onde, né? Até onde? Exatamente, até onde o amor se transforma em posse? E aí que vocês, mulheres, têm que observar. Como que tá o teu relacionamento? É amor ou é posse? Você sente o quê? Amada ou usada? É forte, hein? Em Cris. Fala. E aí enxerga isso somente dentro do relacionamento ou um relacionamento também paterno, do sexo feminino? Como que você enxerga isso? Repete, como que é? De repentemente a gente estamos pegando uma linha agora de casal, né? Sim. Mas isso não se generaliza somente dentro do casal. Às vezes uma relação abusiva de amigo, pai e mãe. pai para filho, né? Sim, Filha, né? sim, que é sim. a tratativa feminina. Irmão, Né? pai, Sim, de irmão. É comum ver relacionamentos de pai com filha, até mesmo com a mãe, com a filha, aquele relacionamento narcisista, sabe? Que você olha um peso. Essas características não existem só dentro de um relacionamento de casal, marido e mulher. Em qualquer relacionamento existe. E eu sempre falo para as minhas clientes, o teu limite, você precisa impor limite. O meu limite começa quando o seu termina, e você precisa saber terminar o seu para mim começar o meu. Todo limite que é quebrado vai gerar algum dano de algum lado. E geralmente é de quem foi quebrado. Sabe um trator? Quando ele passa por cima da área que não era para passar? Não destrói alguma coisa? Sim, sim. É mais ou menos isso. Deixei claro? Claro, muito claro. Há perfis assim comum entre vítimas e agressores assim? Olha, é interessante porque é muito padrão, assim, é bem interessante. A gente começa a atender algumas mulheres e elas começam a trazer os relacionamentos anterior e o de hoje. E de acordo a gente, né, vai desenvolvendo a sessão, são muito parecidos. É como a sociedade fala, né, popularmente falando, fulano tem um dedo podre, meu Deus do céu, fulano parece com fulano. Não, tem um padrão. Mas quando a gente começa a atender também, tem uma questão lá atrás não resolvida. Quantas mulheres que estão me assistindo hoje, que sem querer, acaba vendo o seu esposo como um pai? Você parou para pensar nisso? E como é isso? Como se nasce isso? Então, muitas vezes a gente precisa, na sessão de terapia, a gente precisa entender o porquê que ela tem essa... E muitas vezes ela nem percebe que tem, tá?
De acordo que a gente vai fluindo, que ela fala, nossa, já teve caso que chegou até mim, que era um casamento perfeito, mas na hora que ela ia ter relação com ele, ela não tinha vontade, ela não fluía. Porque parece que ela via ele como pai, ele era do provedor. Aí quando ele começou a puxar, ele, pra ela, era tudo que um dia ela quis de um pai. E aí começou a nascer um relacionamento manipulador. Da parte dele para com ela. E aí é onde nasce também a questão da dependência emocional. Não é que exatamente você depende da figura do homem. Você depende do que ele te proporciona, às vezes até do que você não teve. É bem complexo. Forte. Mas dentro desse cenário, Cris, se você for analisar assim, pastor Tiago, todo o processo para chegar na definição do feminicídio, existem sinais que agora entra, né? Agora entra o caso igreja, nosso caso pastor, missionária, né? Que a gente precisa de um alerta para a gente entender que uma membra da nossa igreja, uma obreira da nossa igreja está passando por certa situação dentro de casa, mas só que geralmente eles não alarmam, né? Pelo fato religioso, eu sou missionária, Sim. eu sou diaconisa e tal. Eu preciso manter o padrão para que o meu pastor, minhas lideranças vejam que eu exerço o meu cargo por dentro de um perfil maravilhoso de Excelência, né? família. Sim. E vai ali ocultando aquela situação. Agora a pergunta é para nós mesmos, né? Para nós ali tentar entender, porque eu preciso identificar essas pessoas dentro da igreja a qual eu sou pastor. E como eu identifico? Quais são os sinais que essa obreira, que essa mulher pode dar para mim? Vamos lá, pastor. As igrejas geralmente trabalham com encontro de mulheres uma vez no ano, algumas fazem só 2, algumas fazem encontro de casal, no máximo uma vez no ano. Eu falo que o pastor conhece a sua ovelha pelo cheiro. E o pastor só sabe o cheiro da ovelha se estiver perto. Então, é porque assim, o mundo corrido que nós vivemos, a gente tem que trabalhar. Antes de a gente exercer um cargo ministerial, a gente tem muitas outras funções. Exatamente. Então, assim, não dá para o pastor abraçar tudo. Mas eu vejo o seguinte, procurar tratar esses temas dentro da igreja sem necessariamente fazer eventos tão grandes. Eu trabalho bastante com mulheres, em eventos grandes, eventos pequenos, e todos surtem muito efeito. Mas quando os eventos são pequenos, só geralmente as mulheres dali, para a gente tratar assuntos específicos, flui mais. Por quê? O pastor está perto. Ele vai começar a perceber algumas situações. Às vezes, quando toca num determinado assunto, a irmã enche o olho de lágrima. Ativa um gatilho. Exatamente. Ativa um gatilho. Quando toca, anda um pouquinho mais, você percebe um incômodo. São situações que você vai percebendo que depois, quando termina, você chega e fala assim, minha querida, dá um pulo lá em casa? Vamos lá tomar um café com a minha esposa? Vamos conversar? E aí você começa a se achegar. Por quê? Porque esse é um assunto, como você falou, polêmico. E geralmente pessoas que exercem cargo ministerial dificilmente vai conseguir chegar e falar. Você precisa transmitir confiança para a pessoa se abrir. Acolhimento é tudo. O ouvir sem julgar. Eu não preciso resolver o problema dela. Eu preciso ouvi-la sem julgamento. Muitas vezes eu acho que falta isso de nós, principalmente por falta de tempo. Não tem para onde correr. Eu falo que para a vida de um pastor, se o dia tivesse 48 horas é pouco. Verdade. Não dá conta. Verdade. Então eu falo que essas rodas de conversa, além de aproximar o pastor da igreja, a esposa do pastor também, aproxima pessoas, porque termina o culto, a gente vai embora na maior pressa. Sim. Porque no outro dia é segunda-feira, né? A gente tem que trabalhar. Essas rodas de conversa eu acredito que ajudaria bastante. Não só de mulheres, mas também de casais. Uma mensagem bíblica, o pastor Tiago, ela ajuda muito, né? Sim. Mas eu acredito que uma conversa no sigilo, no secreto, ajuda bem mais. Exatamente. Então, é como se funcionasse assim. Uma coisa é a pessoa que está sofrendo agressão participar de um culto, escutar uma palavra. Outra coisa é ela participar de um evento, de um chá de mulheres. E uma outra coisa é ela ter um grupo exclusivo que trata sobre esse assunto, onde ela se sente com mais liberdade e sabe que não vai ser julgada por expor a situação que ela está vivendo. Seria isso. Eu Sim. posso dar até uma dica. Eu fiz isso em igreja e deu muito certo.
Passa, sei lá, pede para ela escrever anonimamente, no anônimo. Quais são os temas que elas gostariam de trazer para a igreja? Não precisa colocar o nome. Coloca até de letra de forma, se você não quer se identificar, porque ninguém vai saber quem é você. Traz. Porque às vezes a gente leva temas para a igreja que já foi levado tanto, mas a gente acha muito... É legal, é bom. Mas que tal perguntar para ela sem que ela se identifique? Que talvez se for perguntar para a irmã, ela não vai querer falar. Ah, não, qualquer tema, deixa Deus usar. Mas o que você gostaria que a igreja tratasse? Faz no anônimo. E o tema que for mais falado, começa a trabalhar. Esse mês eu trabalho esse, o outro eu trabalho esse, e assim você dá uma sequência. E você atendeu a necessidade daquela irmã. Sem expor. Estratégia, né? Sim. Estratégia. Glória a Deus por isso. E lembrando você que está nos assistindo aí, quero mandar um abraço aqui, deixa eu ver quem é que está ao vivo com a gente aqui, tem algumas pessoas. Eu gostei do comentário da Michele Silene. A igreja ganha muito com essa intercessão de psicologia. Precisamos falar mais sobre este tema de cuidado unificando da mente com o espírito. Concordo com você, Michele. Faça igual a Michele, comente aí, né? Tá aqui o Levi Diá, Vera Lúcia, Matheus Ferreira, Pote Portões, a Rayane tá aqui conosco também, a nossa amiga Dona Cleide tá aqui também, Kleber Alves. Pessoal, vai interagindo com a gente, você que não é inscrito no canal, se inscreva. E lembrando que hoje está rolando um sorteio aqui no programa, tá? Vamos sortear esse livro aqui, ó, Tesouros do Lugar Secreto, que é um livro de devocionais. Para você participar do sorteio, é só você digitar aí nos comentários Lugar Secreto, que ao final do programa nós vamos estar sorteando e você pode ser o ganhador e ser abençoado com essa linda devocional de Deus. Pastor Paulo? Cris, é muito bom ouvir, né? Tivemos uma visão bem ampla do assunto que foi proposto, né? Que não é um assunto somente contundente ao Brasil no sentido circular, mas é um problema da igreja. Sim. Onde a igreja se levanta, tem a obrigação de entrar em defesa, né, do ser humano e principalmente do sexo feminino, que é o que nós estamos tratando hoje. E eu enxergo perfeitamente isso, o irmão já foi exposto aqui, né? Que a igreja ela tem um dever e a obrigação sobre essas coisas. E não só a igreja, né? Você que sabe e vê esse tipo de coisa, denuncie. Né? Faça o seu papel, né? Se abra, né? Comunique as suas dificuldades, as suas necessidades. E com certeza, né, tem profissionais qualificados, tanto dentro da igreja como fora da igreja, né? Mas falando da igreja, né, eu acredito que a igreja ela está de braços abertos para dar todo o suporte a você, né? Talvez você esteja passando uma situação dessa dentro da igreja, nós estávamos falando sobre isso. E eu acredito que se você encontrar um porto seguro, né, dentro da sua igreja, porque é o que foi dito, né? Às vezes não tem aquela confiança, porque está vendido a confiança. A confiança foi vendida, né? Hoje será se eu conto, amanhã não vai estar exposto. Verdade. Então, ser um líder é diferente, né? Ser um ajudador é diferente. Então, eu acredito que o seu segredo ele vai estar seguro, como está seguro na mão da doutora Cris, né? Então, como igreja, nós estamos de braços abertos. E eu creio que o trabalho psicólogo também está de braços abertos. E eu tenho uma pergunta para a doutora. Quais são os impactos emocionais e psicólogos que as pessoas podem desenvolver ao viver por muito tempo em uma relação abusiva, doutora? Olha, tem impactos que a pessoa leva pro resto da vida. Eu vou citar só alguns deles e depois eu vou falar também que esse impacto pode chegar nos filhos. Eu mesmo tinha medo de casar. Que eu morria de medo porque eu achava que eu ia ter um marido parecido com meu pai. Imagina, eu tinha muito medo de casar. Olha o impacto. Com 4 anos eu pensava, meu Deus do céu.
Minha mãe vive um desastre. Então, depois de adulta, eu carreguei isso comigo. Graças a Deus, sou muito bem casada, para a glória de Deus. E não tenho marido nem de longe, como meu pai, mas eu tinha muito medo. Mas os impactos, gente, são muitos. Vamos lá. Transtorno de estresse pós-traumático. Ansiedade. Medo de reviver aquela situação. Dependência emocional. Gente, medo e desconfiança. Olha só, sentimento de culpa. Nossa, mas eu tô nesse casamento e não deu certo. Eu coloquei tanta energia e você ainda fica com culpa. Não é para ser o contrário? Você que é a vítima, não é para você ficar, né? Ser acolhida, não. Você fica com sentimento de culpa e de responsabilidade, isolamento social, dificuldade de concentração. Porque você põe tanta energia em cima de tudo aquilo que você passou que você vive um looping constante. O medo, a ansiedade, tem pessoas que desenvolvem depressão, porque o excesso de desesperança é muito grande. Tem pessoas que vivem, chegam num patamar tão devastador que pensa até em suicídio. O que é que um relacionamento pode causar? Um relacionamento abusivo pode causar. E são coisas, gente, que muitas vezes você vai fazer o exame e não vai aparecer. Mas a alma está gritando, a alma está chorando por coisas que passou entre 4 paredes. É forte ou não é? Ô Cris, ouvindo você falar, qual que é o conselho que você dá para alguém que, assim como você, se decepcionou, se frustrou, mas graças a Deus encontrou uma família, encontrou uma felicidade, hoje é realizada. A glória de Deus. Né? E qual o caminho que foi tomado para que esse pensamento fosse embora, né? E realizada com esse objetivo que você testemunhou, qual que seria o conselho que você dá para alguém que um dia foi frustrado, esteve acuada numa situação parecida com que a irmã testificou? Olha só, eu sou muito prática. Embora eu seja cristã, espiritual, mas eu sou muito prática. Eu falo para algumas pessoas que chegam até mim, que pedem conselho que vai casar, eu falo, ô minha querida, você terminou o ensino médio? Que tal você conseguir um trabalho, você se estruturar financeiramente antes de casar? Por quê? Porque hoje uma grande parte de mulheres vivem em relacionamentos abusivos por causa da dependência financeira. Quando eu casei, eu já tinha uma dependência financeira. Na verdade, eu vim para agregar com meu boy, com meu Rony, com meu gatão. Mas assim, né? me preparei. E eu pensei muito assim, e embora eu já fosse cristã, eu casei, mas eu falei, eu já entrei no casamento pensando, meu marido nunca vai me dar um grito. E para a glória de Deus, o Rony nunca me gritou. Meu marido nunca vai nem sequer olhar torto para mim, nem me empurrar. Eu tenho 17 anos de casada e não, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Respeito. Mas assim, não larga de ter um medo. Cris, você dissipou o pensamento, hoje não existe mais. Mas eu não posso falar para você que eu não casei com um pouco de medo. Por quê? Porque a gente só conhece a pessoa quando a gente vai começar o junto. E eu muito menos, que eu namorei muito pouco e logo casei. Então assim, graças a Deus, eu nunca passei por isso. Mas o que é que eu sugiro? Corra atrás da sua autoestima. Não espere a validação sempre do outro. Não. Se valide primeiro. Né? Se ele olhar para você e falar que você tá linda, muito obrigada. Mas se ele não olhar, se olha no espelho e fale, nossa, mas tu tá linda hoje, hein? Vai pro culto, dá lugar e tá maravilhosa. Começa a você mesmo promover sua autoestima sem a necessidade da validação do outro. Porque vem muitos casos de mulheres assim para mim, sabe? Faz de tudo para ser vista e não é reconhecida. Isso abala muito elas. Que tal você entrar no relacionamento sabendo quem você é, sabendo o que você quer e impondo o limite? O seu e o dele. De cara. Isso é no namoro, não é quando casa. É porque o namoro cega. Fala que a paixão cega, né? Não vê coisinha, só vê depois. Sempre existiu. Só que vocês não viam. Como eu sou muito prática, começa a colocar limites no início. Desde o início. Ponto. Ô Cris, eu conheço algumas pessoas que talvez ainda não superou, né? Não é do mundo do nosso hall, mas a gente assiste algumas pessoas e olhando, enxergando
por um passado que se frustrou, né? Que a mãe foi abandonada, Sim. né? E essa suposta mãe, ela, acredito eu, fez muitas reclamações acerca de homem, acerca disso, e acaba trazendo isso, porque o filho vai refletir isso, Sim. né? E isso é muito perigoso. E essa pessoa ainda hoje tem algumas dificuldades, um casal que a gente assiste, né? Ainda não tivemos a oportunidade de tratar, né? Mas eu creio que Cristo vai nos dar a oportunidade para que a gente chegue perto. A gente estamos se aproximando, né? Mas a gente vê o resultado que essa agressão, né, psicológica, o estrago que ela faz, né? E, claro, estamos falando de coisas palpáveis e visíveis, né? E o mecanismo da igreja é combater, como o trabalho psicológico de um psicólogo, A informação, né? a informação. Independente de ser do psicólogo, de ser do pastor. Olha, essa informação, ela for objetiva, reta, fio, faz efeito. Você falou da questão desse casal, né? Quando eu era mocinha, eu nunca falei isso abertamente, mas eu vou falar aqui. Eu tinha medo de gostar de menina. Eu nunca gostei de menina. Mas eu tinha medo de gostar de menina. Porque eu achava, olha só o que eu presenciei em casa, o que provocou em mim. E se eu gostar de menina, não é legal. Mas e se eu gostar de menino, o menino fazer comigo o que fez com manhã? Você tem noção do que é isso? Se a gente for estudar um pouquinho o lebianismo, vamos puxar também para isso. Dá um próximo programa. Por que será também que o lebianismo tem crescido tanto? Traumas, né? Traumas. A gente tem uma pergunta aqui do nosso irmão Júnior. O Júnior fez uma pergunta bastante relevante. Eu vou tentar responder em partes e vou direcionar meus amigos para responderem também. O Júnior perguntou assim: pastor, quais as estratégias que os pastores pretendem adotar para orientar as irmãs nas igrejas neste assunto que é tão novo e tão complexo? Ô Júnior, algumas medidas, estratégias já foram faladas aqui, que é criar redes de apoio. Por exemplo, uma mulher que está sofrendo qualquer tipo de agressão, seja do marido, do esposo, do pai, do filho, qualquer tipo de agressão, né? Ela vai se sentir mais à vontade de procurar ajuda em uma rede de apoio que tem dentro da igreja. Então hoje é necessário a gente ter um departamento de acolhimento dentro da igreja para poder tratar esse tipo de situação. Esse departamento de acolhimento é necessário que seja um departamento, como foi falado aqui, sigiloso, né, ético, discreto, que vai tentar ajudar esta pessoa na forma de identificar por que ela está sofrendo. Se for o caso, vai intervir, vai tentar conversar com o casal, descobrir, né, a origem deste problema. Porém, se for um caso mais grave, né, como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, tivemos uma reunião ontem, né, nos preparamos para esse programa. Se chegasse, por exemplo, uma mulher na igreja que acabou de sofrer uma agressão, chegou machucada, chegou ferida e está correndo um sério risco de perder a sua vida, é claro que a estratégia adotada pela igreja de imediato, né, de primeira instância, é proteger a vida desta mulher, é valorizar a vida, né, não é dizer que é a favor da separação, a favor do divórcio, que isso são outras bandeiras, mas é priorizar a vida dela em si, tirar ela do foco do perigo, tirar ela do radar, né, de morte e preservar a vida dela. Pelo menos eu, pastor Tiago, é o entendimento que eu tenho, e eu passo também para o pastor Paulo, pastor Reginaldo, responder a pergunta do pastor João, que é muito Pode repetir importante. a pergunta, pastor? A pergunta que ele fez foi: qual a estratégia que nós pastores adotamos para orientar as irmãs da igreja nesse assunto que é novo com esse nome, como o senhor já falou, e é um assunto tão complexo, porque, por exemplo, eu entendo a complexidade da pergunta. É diferente uma pessoa que chegou numa igreja, que é nova na igreja, né, que está sofrendo agressão e pedir uma ajuda. Mas e se for uma esposa de um obreiro, se for uma esposa de um levita, de um pregador, de um músico, aonde ela tem medo de sujar o nome da pessoa que está agredindo,
Então, isso se torna algo meio que complexo. Como é que a gente pode tentar ajudar? Quais estratégias que nós adotamos de imediato para ajudar essa pessoa? Irmão João, pastor João. Júnior. Irmão Júnior, como a gente estava falando e eu disse no início, né? O nome feminicídio ele é novo, mas as práticas elas são desde da época de Jesus. Não quero apontar o pecado, mas no Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 adiante, ele vai falar da mulher que foi agredida, né? Por homens, né? Porque o texto não diz que tinha outras mulheres. A Bíblia vai dizer ali que tinha homens, né? E ela foi agredida. E Jesus, em defesa da igreja, em defesa da humanidade, ele já se colocou, né, na frente daqueles homens ali. E o que a igreja faria, eu acredito que a igreja vem fazendo, né? A igreja ela tem um papel muito importante, né, em reabilitação de usuários de droga, né, de bebida, né, de feminicídio. Eu acredito que a igreja tem sido um braço muito importante. Não vou dizer um braço do governo, porque o governo tem feito a sua parte, né? Existe a lei Maria da Penha, ela tem se cabido muito bem, né? Tem agido, tem trabalhado. E o que a gente faz, né? A gente vem dando apoio. A gente leva para conversar até onde a gente pode. E onde a gente não pode, a gente vai aos órgãos mais capacitados ou capacitados para esse tipo de nível, né? A gente vai até o limite que a igreja ela pode ir, né? Passou disso, entrega às autoridades e a lei ela faça a sua justiça, né? É, pastor? Muito bom. Pastor Reginaldo? A gente repete a pergunta? Não precisa. Não. Eu entendi muito bem. A gente defende de unhas e dentes o casamento, né? Principalmente o primeiro casamento. Sim. Que não existe o segundo casamento, né? Tem aí uns aventureiros aí que estão se aventurando. Mas se você for analisar biblicamente, lá no livro de Malaquias vai falar assim que Deus, ele odeia o divórcio. Sim. Mas se você perceber a parte B desse versículo, tá dizendo assim que Deus também, ele não gosta de as vestes sujas de violência. Verdade. Então, se você analisar o profundo desse versículo aí, você vai perceber o seguinte, que Deus ele não quer que chegue ao divórcio. Não. Porém, a violência não pode se manter dentro de um casamento, porque sai da estrutura de um casamento. Porque o que segura um casamento? É o amor. Exatamente. Se não tiver amor, tiver ódio, ameaças, esse tipo de coisa, Deus já não está no negócio. Isso mesmo. Então eu acredito que nós, pastores, precisamos acompanhar esse casamento de perto. A última palavra que eu vou dizer e aconselhar é que se separe. Mas se chegar o caso de a vida da pessoa está em jogo, é necessária a separação. Ou a pessoa vai morrer dentro desse casamento, morreu, enfim, foi fiel até a morte e foi pro céu e acabou. E a vida, como que fica? Então eu acredito assim que a vida ela é principal nesse assunto aí. Eu nunca peguei um caso desse, mas se eu pegar um caso desse, a minha orientação de primeira é acolher essa pessoa no sigilo, né, escutá-la, conversar, abraçar, ver o que nós podemos fazer como igreja, orar, sim, fé, imposição de mão, Sim. tudo aquilo que a gente sabemos que nós fazemos no mundo espiritual, porém, a gente precisa aconselhar essa pessoa a se distanciar do agressor. Perfeito. Porque se ela ficar perto do agressor e essa pessoa morrer por debaixo de um conselho nosso, não, você tem que ficar lá que é o seu casamento. E depois nós temos que fazer o culto fúnebre dessa pessoa. Ezequiel, né? Terá o sangue nas tuas mãos. Como que vai fazer? Aí é perigoso alguém gritar ainda no culto fúnebre lá, mas pastor, você falou para ela ficar, o que aconteceu? E aí, como que fica, né? Então eu acredito assim que é necessário a pessoa ser protegida, a vida dela ser protegida. Sim. Depois dela ser protegida, aí entra para esse caminho que o pastor Paulo tá falando aí, as autoridades, porque a gente precisa estar sujeito às autoridades e as autoridades estão aí para resolver isso. Então o aconselhamento também para ela é essa, ó, você vai procurar a polícia,
você vai procurar as autoridades, você vai expor essa situação. Você já expôs essa situação? Às vezes não, às vezes ela chegou ali no desespero na igreja porque tá no cúmulo da situação, já tá no teto, já não aguenta mais e tá em perigo. E a gente precisa ver o perigo, não só a fé. Exatamente. Sabe, entrar numa bolha religiosa e falar, não, irmã, volta pra casa, porque é o seu casamento, nós vamos orar Deus daqui. vai restaurar. Deus vai restaurar. Esse tipo de conselho vai pôr ela em exposição mais do perigo, pastor Tiago. Eu posso falar uma coisa? Pode. Eu vejo a necessidade de políticas públicas para acolher mais as mulheres, leis mais rígidas, porque não é à toa que o feminicídio mata a mulher todos os dias, mesmo ela com a questão da protetiva, porque não sei quantos metros. Quando faz a protetiva, pastor Tiago, aí que acontece a morte. Mas por quê? Porque nós não temos leis rígidas, severas. Você viu? Ontem mesmo teve um cara aí que matou a mulher com facão na frente do filho de 5 anos, da sogra. É sim necessário. A igreja, eu como cristã, eu creio sim que é preciso, né, a gente ir mais forte cada dia mais nesse tema. Políticas públicas, questão de governo, é preciso casas de acolhimento para dar estrutura para essas mulheres, para seus filhos, longe do agressor, por quê? A Maria da Penha teve uma evolução, mas ainda não é o suficiente. Se fosse, não morria tanta gente. Cadê as leis severas? É que dá pra ver que o agressor, ele só recebe uma punição severa depois que ele conclui o fato. Você percebe que ele é preso de fato depois que ele matou. Mas deixa eu te contar uma coisa. A Lei Maria da Penha, ela entrou em vigor em 2006. Só que até 2023 nós tínhamos que falava assim, caiu a lei que acaba com a legítima da defesa à honra. O que significa isso? O agressor matava a mulher. No dia da audiência ele falava, eu matei porque ela me traiu. Tá, defunto se defende? Então, é a minha honra que está em jogo. Olha só, isso veio cair, gente, 2 anos atrás. É ou não é preciso ter um posicionamento também de autoridades para que olhe para esse assunto e fale assim, não, realmente eu preciso fazer algo a mais. Eles davam mais ouvido ao motivo do que o fato que aconteceu. E até hoje, de 12 a 30 anos, o agressor pode pegar de pena. Gente, 30 anos, tendo bom comportamento, com menos de 10 anos está na rua. Não paga a vida. Não paga. Aí você deixa a mãe sem a filha, os filhos órfãos, a toda uma desestruturação. Eu tenho um grupo chamado Eu Sou Águia, que nós temos hoje 115 mulheres de vários lugares do Brasil, em que eu faço reuniões via Meet, porque eu não consigo em todos os lugares. Mas reunião via Meet, reunião via WhatsApp, e a gente dissemina essas informações e várias outras. E eu fiz uma faz 15 dias e tínhamos aí 35 mulheres e teve uma excelente repercussão. Glória a Deus. Só falar um recado para você, mulher que está nos assistindo e que vai assistir esse programa depois. Não tenha medo, tá? Se você está sofrendo qualquer tipo dessas situações que estão sendo expostas aqui nesse programa. A igreja, ela vai te acolher, né? O seu pastor, a sua liderança. Deus vai dar instrução, orientação, sabedoria para te acolher nesse momento de sofrimento. Mas assim como o pastor Paulo falou, o pastor Reginaldo também falou, eu reforço a minha fala. Se você está sofrendo agressão e você não quer virar uma estatística, né, do feminicídio, você pode sim procurar órgãos competentes para denunciar. E para te ajudar, esse programa aqui também é informação para você. Se você precisa, está sofrendo, está passando por isso, talvez até inclusive agora, enquanto você me assiste, você pode ligar na Polícia Militar, que o número é 190. Você consegue ligar de qualquer aparelho de telefone, que é emergência imediata. Pode ter certeza que no Copom tem pessoas já preparadas para te atender. Mesmo que você não fale com palavras explícitas do que está acontecendo, mas lá tem pessoas instruídas também. Se você quiser fazer uma denúncia, você pode ligar no 180. O 180 é o Central de Atendimento à Mulher. O 180 ele funciona 24 horas, é gratuito e ele é confidencial, tá bom? Lá você pode receber orientações jurídicas, psicológicas e sociais também. Se você está passando por esse tipo de situação, você pode procurar o DDM, que é a Delegacia da Mulher.
aí no seu bairro, na sua região, na sua cidade, você pode procurar uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Lá eles vão registrar um boletim de ocorrência, vão solicitar medidas protetivas, encaminhar você, se você tiver em risco de vida, para centrais, locais de serviço de apoio. O que a gente preza é a valorização da sua vida. Eu sei que as leis, como foi falado aqui, pode ser falhas de um lado ou de outro, mas é o que nós temos para ajudar e é o que a gente precisa recorrer. Né? Então, se você está nessa situação, você pode sim recorrer ao 180, você pode ligar no 190 ou procurar uma delegacia da mulher aí na sua região. O importante nesse momento é você preservar a sua vida e você não virar uma estatística. Então, se você estiver correndo risco, se você estiver em perigo, se você estiver sendo ameaçada, se você está se sentindo que a sua vida está por um fio, procure imediatamente essa ajuda, procure socorro e priorize e valorize a sua vida. Pastor Paulo. O senhor falou igual aquele camarada que morreu lá, o coroa lá, o do 7 lá, o... Rezende. Marcelo Rezende. Corta pra mim. Corta pra mim. E assim, o nosso papel aqui, né, a Cris foi muito feliz, os irmãos também. Ainda complementando a pergunta do irmão Júnior, né, eu acredito que não só eu, né, que exerço uma função pastoral, mas talvez alguns pastores que estão nos assistindo, diversos pastores, são assuntos que são cotidianos, né? Porque por isso que existem os direitos humanos, né? Existe esses núcleos que o nosso professor acabou de dizer, e não dá para se dizer que não houve uma evolução, né? A gente vê no tempo de Jesus qual eram os métodos que os homens usavam, né, para oprimir essas mulheres, para trocar, para fazer. Então, eu olhando a olho nu, né, a gente compreende que tem tido uma evolução, né? Eu acho que para o índice de mulheres, que é 4 por dia, tem tido, mas muito pouco, por quase 1.500 por ano. Sabendo que, como a Cris disse, é lento, o sistema né? Mas podemos nós, né, dar as mãos, Isso. porque em Romanos capítulo 12, se eu não me engano, para a gente não se acostumar, né, com as coisas desse mundo, não concordar, Sim. mas transformar pela renovação do evangelho. Não quero eu espiritualizar tudo, mas quero eu ser uma mão. Sim. Né? Eu sendo uma mão, né, já é alguma coisa, né? O pastor sendo uma mão, os irmãos sendo uma mão, eu acredito que de uma forma a gente já está fazendo um papel como humano e como igreja, né? Então, respondendo o irmão, né, o irmão Júnior, complementando, a igreja ela tem tido um papel muito importante. Sim. Né? Eu falo porque eu sou uma prova viva disso e eu já tratei de muitos casais, né? E eu não me lembro muito desses que a igreja, né, ela perdeu. Né? Aconteceu algumas delas, né? Mas graças a Deus não é muito o que a gente está dizendo, que houve muitas agressão, né? É claro que em alguns momentos não houve o rompimento, como o irmão Reginaldo citou, quando não dá para caminhar mais dois juntos, né? Não estão de acordo. Quando há o perigo, né? A igreja não concorda com isso, mas essa é a medida a tomar, né? Ou tendo o perigo, ou tendo o perigo, ou não concordando, já é um indício que não dá para se caminhar, né? Entendeu? Glória a Deus. Meus irmãos, o tempo está corrido. Eu falei para você que 1 hora é muito pouco para abordar esse tema de tantas coisas que precisam ser faladas, mas com o que a gente falou até agora possa estar te ajudando. Nós temos aí, acho que 6 minutos para concluir esse programa. Eu vou dar 1 minuto para você que ainda não está participando do sorteio. 1 minuto. Corre lá nos comentários agora e escreva lugar secreto, porque nós já vamos realizar o sorteio desse livro que foi nos abençoado pelo apóstolo Jefferson Puca, do Ministério
Apostólico Sem Paredes. Ele nos abençoou, estive com ele ontem, falou, leva lá, pode sortear para abençoar vocês. Então, enquanto eu estou falando aqui, você tem 1 minuto aí para escrever nos comentários lugar secreto. Nós vamos realizar o sorteio. Enquanto isso, Cris, suas considerações finais. Cris, passa mais uma vez o seu contato, seu Instagram, seu WhatsApp, se você tiver. Fala ali. Meu Instagram é Cris Alves Oficial. Meu contato é 11 9 6452 7166. Mas eu não posso deixar esse momento tão rico sem dar uma consideração final que eu acredito vai ser muito importante. Se você que é membro de um ministério, você procura o seu pastor, né, contando uma situação e você é aconselhado apenas a orar e voltar para casa e você não tem acolhimento, eu sugiro que você mude de liderança. Porque você está indo, você está no lugar errado, primeiro é na hora errada, com a pessoa errada, com a liderança errada. Se você busca o seu pastor e ele não te dá ouvido, apenas fala, vamos orar, irmã, e fica assim porque Deus vai mudar, minha querida, em nome de Jesus, mude de igreja, vá buscar um pastor que te abrace, que te acolha. Aqui tem 3. Glória a Deus, porque se você não tem acolhimento em casa, nem tem na sua igreja, então, filha, muda de ministério para ontem. E é isso que eu tenho para falar. E a gente nem conseguiu falar sobre a questão do abuso religioso. Tá vendo que 1 hora é pouco? Vamos pro próximo. Parte 2. Pastor Paulo. Eu quero deixar, né? Eu acho que não sei se tem nosso telefone aí no nosso. Não, pode falar. Vamos colocar o nosso telefone. Você que precisa de uma ajuda nesse sentido, né? Eu sou da Assembleia de Deus, né? Nós temos um ministério sério. Nós somos o Ministério de Madureira. Nascemos em 1956 e estamos aqui para ser o suporte para você, né? A igreja, ela tem sido um caminho, né? Assim como a psicologia tem ajudado muita gente, a Cris tem sido um instrumento de Deus para muitas mulheres e disso nós não temos dúvida, né? Por isso que nós selecionamos a dedo ela para estar aqui com a gente. A gente entende que ela tem feito um trabalho importante, né, dentro da psicologia e espiritualmente também ajudando essas mulheres. Agradecer a Cris, agradecer todos os nossos irmãos que sempre estão com a gente, fiéis, né? E Deus abençoe, né? Espero que tenha contribuído para a sua vida, tenha sido uma bênção, assim como foi para nós, né? E um beijo para todos vocês e aguardamos vocês mês que vem. Acredito que em uma outra linha ou parte 2, né? O Espírito Santo é quem vai nos direcionar e assim nós acreditamos. Deus abençoe, né? Você que passa por algo parecido com isso, procure ajuda, né? Nos procure, né? Eu quero ser um braço, Amém. Quero ser uma mão para você, quero ser um apoio para você. Que encontre isso, né? Em uma igreja mais próxima. Procure ajuda, né? Ou espiritual ou as nossas leis, eu tenho certeza que você vai encontrar refúgio. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Reginaldo. Um assunto muito bom que foi tratado. Cris, você está de parabéns. Abriu um leque aqui na minha mente que você não tem ideia. Vou me aprofundar nesse negócio, procurar livros, correr atrás desse negócio aí, porque Eu vou te indicar. eu acredito que só 6 meses de ministério aí, pastoral, eu vou enfrentar com esses negócios aí. Parece que o Espírito Santo tá falando assim, ó, Tá se na prepara, porta. Alertando. sabe? Se prepara. O Vai seu estourar. olhar pra mim e fala, se prepara. Então eu vou pra cima disso daí, vou me preparar sim, porque eu quero dar um conselho correto. Quero dar um conselho que proteja a vida. Até mesmo vou deixar um conselho agora pros membros da IVD, principalmente pras mulheres, que eu coloquei aqui na minha marcação, que diz assim, ó, proteja a vida primeiro. Fé não aceita abuso. Grite, Glória a Deus. Excelente. grite, Gostei, pastor Reginaldo. grite. Repete, por favor. Proteja a vida primeiro. Fé Fé não aceita abuso. Gostei. Perfeito. Profundo. tem que gritar, Paulo. Boa. Tem que gritar, pastorzão. Se elas gritar, a gente Alguém vai aciona a missionária. Mas às vezes ela não vai Vai gritar. ajudar. Às vezes ela não vai Entendi. gritar. Você vai perceber na expressão que a alma tá gritando. E aí você Glória vai a lá e Deus. acolhe. Pra cima. Isso mesmo. Glória Vamos a ajudar Deus. elas. Bom, Cris, muito obrigado. Obrigado Obrigada. mais uma vez por atender nosso convite. Né, ter paciência com a gente. Sim. São 3 homens e uma mulher. E 1 hora, Em 1 hora falando de um assunto, né, onde poderiam ter bem mais mulheres falando sobre isso. Para nós também é uma superação, né, pastor Paulo? Sim. Falar
né, acerca desse tema também, mas você foi muito instrutiva, muito sábia em nos atender, em nos conduzir, em nos ajudar. Agora eu vou pedir o apoio da nossa produtora, que está ali escondidinha, a Rayane. Ela vai fazer o sorteio pra gente do livro Tesouros do Lugar Secreto. Eu vou ganhar esse negócio. Enquanto ela Eu também prepara ali. Mas eu não mandei nada? Eu não me inscrevi? Eu sei que eu Ô, não Rayane. teve. Glória a Deus. Temos aí. Irmãos, ó, quero agradecer enquanto ela prepara ali. comentário? Agradecer meu amigo, Comentário? apóstolo Eu Jefferson nem sei. Puca, do Ministério Apostólico Sem Paredes, pela doação do livro Tesouros do Lugar Secreto. Vai lá, lugar Se secreto. você quiser conhecer esse ministério, eu vou passar o endereço para você. Fica na rua Jorge Beretta, 825, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Tá, os cultos são segunda, quartas e sexta, às 20 horas, domingo de manhã, às 9 e às 18 horas, tá bom? Compareça que você vai ser edificado em igreja sem paredes. Vamos lá, vamos fazer nosso sorteio? A Iane vai nos ajudar? Vai aparecer na tela para você aí. Quem será o sorteado que vai ser abençoado? Paulo? Sério? Ô, Rayane, vigia, varão. Glória. Tem que vibrar na marcha aqui já. Olha lá. Vamos lá. Quem será? Quem último será o serão os felizado ou a primeiros, né? felizada Então. que vai ser abençoado com esse livro agora? Gente, é só essa produtora maravilhosa para ajudar a gente nessas horas, viu? E ainda sai ao vivo para você conferir, ó. Sorteando. Tchan, 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 tchan. E ela tá de visual novo, hein? Ela tá, hoje ela foi no salão, ela tá resplandecente. Tá igual o Salmo 60. Tem o 7, Levi. Alisson. Levi, meu amigo, Deus abençoe sua Levi vida. da Você IVD, foi o hein? Da IVD, ganhador. hein? É da IVD? Eu acho que É. Vi aí, se fosse eu já levo, já entrega pra ele. Levi, você foi abençoado com Vê esse lá. livro de devocional para intimidade com Deus, Tesouros no Lugar Secreto. Já apresentei o seu pastor já. Se for da IVD mesmo? Eu acho que é. Se for, Pelo menos tem um lá, né? Tá sem ó, o... Levi, me chama no WhatsApp, tá? 0 operadora 11 952 72 8224. Vou repetir. 952 72 8224. Se for membro do pastor Reginaldo, ele já vai levar para você. Se não for, me chama no WhatsApp que nós vamos combinar a entrega, o envio para você, tá bom? Irmãos e irmãos, que Deus abençoe lá para lá, Cris. Olha ali naquela câmera ali, isso, não fica de costas. Deus abençoe você. Até o próximo programa Conexão Pastoral. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela sua compreensão, pela sua colaboração, pela sua participação. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. E até o próximo programa Conexão Pastoral.